Oi, pessoal, tudo bem? Na última aula nós vimos um pouco sobre algumas características, né, de satélites de observação da Terra. Hoje nós vamos concluir, né, mais alguns satélites e vamos discutir um pouco sobre as características das imagens de satélites e alguns conceitos básicos para a compreensão do processamento digital de imagens, entre outras informações. A gente viu um pouco sobre o ícone, sobre o Landsat, e hoje a gente vai ver um pouco sobre o Spot, né? Vimos um pouco sobre o Ciberes, que é esse programa sino brasileiro, né? A gente viu diversas características e tem se ampliado bastante o uso de imagens do Ciberes por conta dessas e algumas características, como por exemplo a possibilidade de estereoscopia, né, de verificar aí diferença de nível a partir das imagens Ciberes, e também fazer recortes, né, de campos, diferentes campos de visada a partir desse programa, né, do rastreio de imagens desse programa. Um outro programa bastante usado no mundo é o Spot, né, tem origem francesa. Aí também como Ciberes órbita heliosincrônica, tempo de revisita, né, 26 dias. Aqui é importante a gente ir tomando como referência essas informações, porque quando do momento de utilizar, se a gente precisar de uma revisita mais rápida ou menos rápida, né, temporalmente, a gente tem a possibilidade de escolher qual programa que se adequa melhor à nossa necessidade. Então, já desde o início do século, né, deste século, ele está aí produzindo imagens na banda multiespectral, né, diversas bandas. Ele imageia até 4 bandas, como vocês estão vendo aqui, né, verde, vermelho, infravermelho, infravermelho médio. Também permitem, né, tem essa característica da possibilidade de estereoscopia de imagens em 3D, né, diferença de nível. Faz aí uma área de recobrimento de em torno de 60 quilômetros por 60 quilômetros. Aí permite também a possibilidade de tratamento de imagens, né, correções, né, a partir da banda que a pessoa for trabalhar. Um outro, né, programa que é utilizado, mas aqui para grandes áreas, né, por exemplo, é o NOAA, área de recobrimento aí de 1.000 metros, e só que comparando com o Ciberes, né, chega a 260 metros de resolução espacial. O GOES, que tem uma característica mais para monitoramento meteorológico, né, bastante utilizado aí na agricultura, enfim. Cada vez mais, quanto mais informações a gente tiver, melhor é a relação que a gente tem e o planejamento que a gente tem, né, na sociedade. Também permite, né, o monitoramento de temperatura da superfície da Terra, a movimentação de massas de ar. Então, o GOES tem essa característica mais para monitoramento de meteorologia. Programa do CIA, né? CIA-SAT, aqui algumas características, né? O radiômetro com 8 canais no visível, né? Então, diferente de outros, ele passa mais ou menos ao meio-dia e permite, né, revisita de um dia em um dia, né? A cada dia ele passa, né, permitindo essa revisita de um dia. Então, ele é bastante utilizado aí para detectar padrões de atividades biológicas, né, como por exemplo a clorofila, que é base de alimento dos oceanos, né, em que áreas do planeta tem até uma imagem aqui, né, para concentração, então para pesca, para verificação da saúde de corais, enfim, da biosfera marítima, né, bastante utilizado com esse programa, né, do CIASAT. Então, também verifica a atenuação da luz nas colunas d'água e sedimentos em suspensão. Então, verificar índice, alguma alteração, né, por poluição, por mineração, num canal de um rio, por exemplo. Então,
tem essas aplicações. Permite recobrimento superior a 90% dos oceanos a cada 2 dias. Então, isso viabiliza que, né, os oceanos sejam monitorados. Aqui alguns programas e algumas características. Hoje já temos alguns programas a mais, né, alguns sistemas, melhor dizendo, a mais. Né, então, o Landsat, o Terra, o Cibers. Aí o Cibers a gente já está no 4A, né, com suas resoluções mínima e máxima. Então, por exemplo, o Quickbird é 60 centímetros, a 2,5 metros. Esse material é muito simples de se encontrar na internet, basta fazer uma busca rápida. Vou fazer aqui um estudo mais aprofundado agora sobre o uso das imagens, pessoal. Então, de um modo geral, as imagens de satélite podem ser utilizadas em diversas finalidades, né? Para fenômenos ambientais, estudos urbanos, estudos da sociedade. Então, nos fenômenos ambientais, a gente pode prever aqui a previsão do tempo. Hoje a gente tem diversos agentes da Bolsa de Valores, por exemplo, que a partir da previsão do tempo conseguem estimar a produtividade e isso estabelece o preço de diversos produtos. Então, você ter uma precisão na previsão do tempo cada vez maior permite que o planejamento, né, que o índice de lucratividade também seja melhor ou pior. Né? Então, daí a importância do uso, uma das importâncias, né, um dos usos, por exemplo, de imagens de satélite. Monitoramento de queimadas, que aí, enfim, precisa dizer, né, o cumprimento legal para observação do desmatamento, observação em áreas com erosão, deslizamento de terra, tragédias de inundação, estudos, né, específicos aí para áreas de manguezais, para florestas, dinâmica costeira, que é a área mais valorizada em todo o planeta Terra, gestão de bacias hidrográficas. Então, o uso das imagens de satélite cada vez mais, enfim, se popularizam e podem ser utilizados pelas prefeituras, inclusive. Acho que o ideal é que cada prefeitura tivesse um profissional que pudesse trabalhar com o processamento de dados a partir de sensoriamento remoto, né? E aí você aplica, né, faz essa relação do sensoriamento remoto com o Sistema de Informação Geográfica, o SIG, né? De que modo? Né, a partir da coleta dessas imagens, a gente pode classificar, fazer mapas de uso e ocupação do solo, fazer aí estudos, né, direcionados para a ocupação urbana, declividade, e, por exemplo, estabelecer uma carta de risco num município, num estado, num bairro. Né? Então, quando você tem a ferramenta bem utilizada, as aplicações são inúmeras, né? Inúmeras mesmo, que podem ser utilizadas tanto do ponto de vista preventivo, corretivo e até mesmo do ponto de vista capitalista, né? De você poder fazer o planejamento para a atividade que vai ser desenvolvida e ganhar, né, e daquele trabalho, né, ter um lucro melhorado. Gente, vamos só esclarecer aqui alguns conceitos. Então, por exemplo, quando vocês lerem, né, tratamento digital de imagens está relacionado à melhoria do aspecto visual, certo? Apenas visual das feições das imagens. Então, aqui está relacionado à identificação, discriminação, interpretação e a aplicação de diferentes interesses. Isso é diferente do processamento de imagens. Né? O processamento de imagens implica o conjunto de métodos ou técnicas utilizadas para realizar transformações sobre imagens digitais que produz outra imagem digital. Então, o processamento ele se diferencia. E aí, claro, compreendendo a imagem como uma representação ou um modelo de informações de objetos através da reflectância espectral. A gente viu no início do nosso curso que os sensores remotos eles registram, né, através do processo de deslocamento da luz ou da energia, né, eletromagnética, eles registram a reflectância espectral lá naquele quadro, naquela escala do espectro eletromagnético, sendo o pixel, né, o elemento básico de registro. Né? Lembrar sempre que o pixel tem as propriedades espaciais da reflectância, né?
do espaço que foi refletido. E aí essa propriedade espectral é que vai definir a intensidade da resposta em cada célula, né? Claro, observando aí cada banda. A gente vai ver mais para frente aí sobre as bandas. Destacar que cada imagem ela pode ser classificada por níveis de cinza, que consiste na variação do brilho mesmo ao longo do plano, e da intensidade luminosa, que é a quantidade de radiação luminosa incidente sobre um plano. Então, por exemplo, aqui a gente tem um determinado local sobre a Terra, e aí, pura e simplesmente, o computador, né, na verdade o sensor, ele identifica a reflectância, né, da energia que está refletindo desse espaço ou desse objeto imagiado, e aí cria uma matriz com linhas e colunas, né? E aí, a partir da menor unidade registrada, o computador não vê, ele registra, ele quantifica, a gente tem essa imagem registrada em níveis de cinza. Então, para o computador, ele não identifica como uma imagem propriamente como a gente visualiza e interpreta. Ele entende como linhas e colunas com diferentes níveis de reflexão, né? De tons de cinza, por exemplo, naquele caso que foi em níveis de cinza. E aí quando a gente vai para uma imagem multiespectral, né, ou colorida, a imagem ela é formada por duas ou mais imagens diferentes, de diferentes faixas espectrais. Então eu tenho lá as possibilidades de duas ou mais bandas que somadas permitem a formação de uma imagem multiespectral. Para formar a imagem colorida é necessário três ou mais bandas espectrais. Então eu tenho aqui a composição, né, dessa matriz com linhas e colunas, com o registro espectral da energia eletromagnética que foi identificada, né, que foi quantificada, e quando eu somo essas diversas bandas, eu faço a composição colorida de uma determinada imagem. É aqui observar para a composição das cores. Lembrando que o computador ele identifica números, né? Ele não identifica cores. Então isso faz com que a gente, por exemplo, possa ter três bandas e eu possa inverter, eu possa, mesmo ele tendo registrado na banda 2, por exemplo, o verde, eu posso projetar no computador ele com uma cor diferente da original, né? Então, para o computador, independe a cor que foi registrado. Ele tem lá um dado que foi registrado, que foi quantificado, que é a quantidade de energia captada naquele momento, né? Num dado espaço e num dado momento. E o computador permite que eu projete tanto na mesma cor quanto em cores diferentes. Pessoal, fiquem atentos às próximas aulas. Vou dar uma parada por aqui. A gente se encontra no encontro semanal, né, para as dúvidas. Estou à disposição aí no WhatsApp. Um forte abraço a todos.